Glória a Deus. É bom estar na casa do Senhor. É bom contemplar a beleza da sua face. Quando a gente faz isso, quando a gente quebranta o nosso coração diante do Senhor, quando a gente vem aqui com uma expectativa de atrair essa presença. Eu queria te convidar nessa hora aí, você, da forma que você está aqui e você na sua casa, queria te convidar para você parar um pouquinho, que nós queremos agora entronizar o Senhor através da oração. Queremos que Ele seja bem-vindo aqui em nosso meio, que Ele se alegre com as nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos. Deus, nós cremos, ó Deus, nesse amor tão grande que o Senhor nos deu. Eu creio, Senhor, que o Teu Espírito, Ele está aqui, e eu creio também que o Teu Espírito está na casa de cada filho Teu, ó Deus, que está dando lugar, ó Deus, nesse momento ao Senhor, para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração da sua igreja. Eu quero te pedir, Deus, que o Teu Espírito venha trazer à luz todo o conhecimento revelado. Quero te pedir que o Senhor fique totalmente à vontade, que toda a obra do inferno, toda a obra das trevas, pelo poder do sangue do Cordeiro, seja aniquilado aqui nesse local e em cada casa. Ó Deus, que o Teu Espírito tenha total liberdade para trazer, ó Deus, a luz, para que possamos entender aquilo que Tu tem para a nossa vida, que o nosso coração agora seja movido pelo Teu Espírito que é eterno, que a eternidade venha nos envolver nessa hora. Ó Deus, que, ó Deus, os Seus anjos venham ministrar, seja aqui nesse lugar, seja na nossa casa, que venha tirar todo o impedimento. Se há alguém com ansiedade, se há alguém em depressão, se há alguém, ó Deus, com coração sem esperança, se há alguém tentando tirar a sua vida, nós cancelamos agora toda a obra das trevas e ministramos a obra da luz sobre essas pessoas. Ministramos que a Tua palavra vai trazer vida nessa manhã, vai trazer salvação, vai trazer libertação, vai trazer, ó Deus, o mover do Senhor. E eu te peço, Pai, se há alguém enfermo, ó Deus, seja qual for a enfermidade, seja qual foi o veredito trazido para essa pessoa, eu declaro agora a cura pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder do nome de Jesus. Eu ministro a cura sobre cada pessoa que está aqui nesse lugar, sobre cada pessoa que está na sua casa, e eu ministro agora a paz que excede todo o entendimento que vem de Ti. Que assim seja nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Glorificado seja o Teu nome nessa manhã. Toma seu assento, que Papai, Ele quer ministrar os nossos corações nessa manhã. Peço a Ele, pela Sua infinita bondade e misericórdia, que Ele nos use nessa manhã, através do poderoso Espírito Santo em nossa vida. Deus nos colocou aqui um tema, que é um tema bem difícil de ser falado, algo que muitas das vezes muitas pessoas fogem dele, mas é uma realidade. Deus nos deu um tema, o tema dessa palavra é o endereço do inferno. Pastor, o que é isso? O endereço do inferno? O inferno é um lugar de intenso sofrimento, que segundo a Bíblia, serve de habitação para Satanás e seus demônios, e para as pessoas que não entenderam o que Jesus veio fazer para as suas vidas. É um lugar de condenação eterna. A Bíblia se refere ao inferno tanto em seu estado atual, onde os ímpios já estão sob o tormento enquanto aguardam a ressurreição de seus corpos, como em seu estado final, o lago de fogo, onde os ímpios, juntamente com o diabo e seus anjos, serão eternamente castigados após o julgamento final. Queria que você aí acompanhasse comigo a leitura de Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Se identificarmos na Bíblia, Jesus ele falou mais sobre o inferno do que falou sobre o próprio céu. Jesus ele veio para nos salvar da condenação eterna, da morte eterna. E nessa manhã eu quero te mostrar algumas mentiras de Satanás, algumas verdades, e queria te dar uma direção através da palavra, porque o endereço do inferno não é para mim
e nem é para você, nem para você que está nos ouvindo. O endereço do inferno é para Satanás e seus anjos, mas as nossas escolhas vão direcionar qual é o caminho que nós estamos indo. E nessa manhã, eu tenho a convicção que o Espírito do Senhor vai te trazer à luz qual é o caminho que você está andando e vai te levar para o novo e para o vivo caminho, amém? Glória a Deus. Vamos lá, olha o que está escrito em Mateus, Jesus falando: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus está falando, são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Amém? Jesus falando, Jesus alertando, Jesus mostrando para todo o homem na face da terra, todos que pudessem ouvir, todos que possam ouvir essa palavra, que há um caminho que é fácil, um caminho que muitas pessoas estão entrando por ele, e há um caminho que é estreito, que ele convida nessa manhã, para que a gente possa estar entrando, andando, vivendo e tendo uma vida totalmente completa, de um gozo eterno, que vem através do Espírito habitando em nós, nos trazendo a alegria de uma vida com Deus, amém? É muito bom isso, porque Jesus ele faz isso por nós. E eu queria mostrar aqui, só de curiosidade, alguns enganos, né? Algumas pessoas falam que acharam a porta do inferno. Tem um local, né, que é conhecido como Porta do Inferno. Irmão, pode pôr a imagem aí. Esse local foi um experimento lá na Nicarágua, onde alguns cientistas eles acharam um gás natural, aí cavaram uma cratera de aproximadamente 70 metros ali quadrados sobre aquele lugar, e ali eles começaram a extrair gases. Aí quando estavam extraindo, verificaram que tinha alguns gases tóxicos, e naquela extração, ali aquela estação que eles tinham ali para extrair o gás, para experimentar e estudar o solo, ela caiu. Lá teve uma rachadura, uma ruptura, caiu e foi engolida pelo fogo. Aí eles, para tentar eliminar aqueles gases, eles tiveram uma brilhante ideia. Quando bota fogo, né, o gás ele vai embora, não é? Deu certo? Tem mais de 50 anos que aquele lugar, as chamas não se apagam. O fogo ali vai continuando. Por isso que deram o nome daquele lugar, Porta do Inferno. Eu peguei mais alguns outros aqui. Caverna de Xibalba, pode botar aí. Esse lugar, localizado na América Central, era considerada pelos maias um portal para o submundo. O lugar já era assustador para aumentar o terror. Muitas lendas dizem que a caverna foi o palco de muito sacrifício humano. Olha como Satanás é astuto, olha como que ele é enganador. Eu estou falando de muito tempo atrás, estou te falando de muito tempo atrás, talvez alguns séculos atrás, Satanás já enganando as pessoas. Olha outro local, Caverna de Hades, no sul da Grécia. Diz que ela é cortada por um rio, que seria o principal canal para a travessia das almas até o submundo. Acredita-se que seja o lugar de tortura no inferno. O homem tentando achar a localização do inferno. Tem mais outras aqui. Hekla, um vulcão, mas dessa vez é na Islândia. Estamos falando daquele vulcão que recentemente cobriu a Europa com cinzas. Dizem que em 1104 houve uma erupção que fez um barulho estrondoso, e que graças a isso os habitantes do local acreditaram que o som teria sido produzido pelas almas que estavam sendo arrastadas para o inferno. Eu tenho convicção que o barulho pode ter sido, né, alguma coisa, e fez com que as pessoas acreditassem nisso. Eu quero te mostrar nessa manhã que há muitos enganos de Satanás. Por exemplo, o purgatório de São Patrício encontra-se na Irlanda. É uma caverna no qual um buraco se abriu e supostamente seria possível ver o inferno através dele. E segundo a lenda, São Patrício usava aquele lugar para restaurar a fé dos pagãos, mostrando-os a tenebrosa porta para o inferno. E
segundo algumas histórias, até sacrifícios humanos faziam ali para acalmar o inferno. Olha como Satanás é enganador, né? Acalmar o inferno matando, sacrificando pessoas. Isso segundo a história fala. Vulcão de Erta Além. Esta é uma porta que mais fica aberta, pois os vulcões encontram-se em intensas atividades lá na Etiópia, em um local onde a terra está se rompendo e abrindo, e tido, segundo estudioso, como o inferno do universo. O homem tenta achar uma explicação para aquilo que Jesus fala, mas vamos agora aqui no que a Bíblia vai nos mostrar, porque seria o inferno esses locais no qual eu falei aqui? Seria lá o inferno? A porta do inferno seria lá onde eu falei? Agora fugiu o nome, não importa. Em Carancum, seria a porta do inferno lá? Ou em algum outro desse lugar? Vamos ver o que a palavra fala lá em Mateus 12, versículo 40. Aqui é quando Jesus ele é morto. Aquele período entre a ressurreição e sua morte, aqueles 3 dias. Olha o que a palavra fala: pois assim como Jonatas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra, no centro da terra, algumas versões. O que significa? O que significa? Ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Será que o inferno seria no centro da terra? Preste atenção comigo. Provérbios capítulo 15, versículo 24. O caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato para que ele não desça à sepultura? Está falando da morte. Está falando ali do fim da nossa vida. Será que quando você chega na sua sepultura, ali é o inferno? Eu queria nessa manhã te mostrar a localização do inferno. Pastor, como que você conseguiu isso? Eu não vou te mostrar o local onde ele está não, amado, porque isso seria um engano. Eu quero te mostrar qual é o caminho que muitas pessoas estão seguindo para chegar até lá. E eu preciso que você entenda algumas coisas. Primeira coisa, o que está escrito em Mateus 25, 41. O inferno, ele não foi preparado para mim e para você, ou para qualquer pessoa. Olha o que está escrito lá. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para quem? Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Você pode falar bem alto: o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Ele não foi preparado para nós. Mas pastor, preste atenção, o inferno é um lugar de sofrimento. Olha o que também vai acontecer, o que está escrito em 2 Tessalonicenses 1, 8 a 10. E ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá num dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirados, em todos os que creram, inclusive vocês que creram em seu testemunho. O inferno também será para aquele que não crer nessa palavra que tem sido pregada e no qual eu quero destacar nessa manhã. Aqueles que não creram, que não entregaram a sua vida para Jesus Cristo, que não confiaram em sua promessa, que viveram a sua vida sem crer, também irão para esse lugar. Pastor, mas o que você está falando? Preste atenção, Apocalipse 20, versículo 10, versículo 13, haverá um grande trono, um grande juízo nesse dia. Preste atenção, o diabo
que enganava as nações, foi lançado no lago de fogo, que arde com um enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite. Satanás será atormentado dia e noite. A Bíblia mostra bem clara, ele não vai atormentar ninguém, ele será atormentado. E cada um de nós não, das pessoas que não creram nesse evangelho, que não entregaram a sua vida para Jesus, também sofrerão esse tormento eterno. Olha aqui que a palavra fala, ela é clara, eles serão atormentados de noite e dia, para todo o sempre. Depois de vir o grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontraram lugar para eles. Vi também outros, os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e dos livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. A cada um foi julgado de acordo com o seu mal. Está falando que há um inferno no qual hoje, antes do juízo, as pessoas que não receberam a Jesus estão indo, e fala que esse inferno também vai devolver. Aqueles que morreram no mar, aqueles que morreram em qualquer lugar, serão ressuscitados para esse grande dia do Senhor, o dia no qual o Senhor vai julgar aqueles que creram e aqueles que não creram. Amados, essa palavra não é para te assustar, essa palavra é para que você se desperte. Você que não encontrou ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, há um caminho largo no qual muitas pessoas estão indo, destruindo as suas vidas, destruindo a oportunidade de conhecer e entregar a Jesus. E nessa manhã eu queria que você prestasse atenção comigo, que há 2 endereços finais para cada um de nós. Para mim e para você, só há 2 endereços no qual nós iremos no final da nossa existência. Olha o que o Mateus capítulo 7 versículo 13 e 14 disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Preste atenção, o caminho largo, morte eterna, separação eterna. De eternidade a eternidade, a gente não consegue entender isso. A única forma da gente entender é imaginando na matemática os números infinitos. Quando você olha os números infinitos, você vê que não tem dimensão para o final dos números infinitos. Tanto quando a gente olha como números positivos, como negativos. Não há dimensão. A eternidade é assim. A eternidade será assim para todos nós. E hoje o Senhor nos mostra 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. E olha só o que a palavra fala, que o nome inferno significa Geena, lugar final dos ímpios. O céu, Jesus começa dizendo: entrai pela porta estreita, estreito, apertado, de pouca folga. Padrões que são do Senhor, para que nós possamos andar nesse novo e vivo caminho. Padrões no qual o Senhor nos leva, nos direciona, para que a gente tenha uma vida próxima dEle. Sabe qual é a nossa dificuldade? Nós entendemos que o pecado é a separação e a morte eterna, amém? Mas o pecado também nos faz distância entre Deus. O Espírito é santo, e quando nós andamos em santidade e rendemos o nosso coração ao Espírito, Ele vai falar conosco, a gente vai responder para Ele em arrependimento, em mudança, em uma nova mente, em um novo coração, em um novo proceder. Sabe por que isso, amados? O mundo, ele está olhando em nós um caminho novo, e se a gente anda pelo caminho velho, pelo caminho que todo mundo já está andando, não vai fazer a diferença entre o ímpio e o justo. Está entendendo? A importância de nós entendermos esse caminho apertado, é estreito. E olha o que é mais lindo: não tem como voltar atrás. Olha aqui que Filipenses 3, capítulo 13, versículo 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me
das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Essa palavra nessa manhã é para que você avance naquilo que Deus tem te chamado, avance para buscar a intimidade, para ler a palavra, para orar, para andar em cada passo que o Senhor tem para a sua vida. Deus, Ele quer usar cada um dentro daquilo que Ele coloca na igreja, seja no serviço, seja através da música, seja através da evangelização, seja da forma que for. Deus, Ele tem um propósito de usarmos como tua igreja, para que as pessoas parem de ir para esse caminho que é largo e espaçoso, amém? Nós somos do Senhor, para a glória do Senhor. Essa palavra é para te empolgar, para te motivar. Caminhe por esse caminho estreito, não retroceda, não olhe para trás. O teu alvo é Jesus Cristo. Pastor Robson falou aqui na última palavra que ele pregou aqui pelo domingo à noite. Nós temos uma carreira a concorrer, temos um lugar para ir. É esse lugar que nós temos que estar nos preparando cada dia, e vai medir de nós esforços. Qual é o esforço? A renúncia. Olhar para nós e vermos aquilo que estamos errado e mudarmos as nossas atitudes. Ah, pastor, eu sou pecador, também sou, eu também erro a cada instante. Paulo fala que o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria eu faço. Não é verdade, irmãos? Até no pensar, a gente pensa coisa que não deveria pensar, a gente age de forma que não deveria agir. E olha só, olha o que Filipenses fala: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você tem um prêmio celestial para ganhar. Você pode falar isso para o teu irmão: eu tenho um prêmio, é eterno. Esse prêmio é eterno, irmão, amém? É um prêmio celestial. Imagina você chegar no céu e você ver muitas pessoas rendidas aos pés de Cristo, e você receber esse prêmio, essa recompensa de ver pessoas salvas pelo poder do sangue do Cordeiro, porque a sua vida deu testemunho da verdade, porque você falou a verdade, você foi um canal dele. Imagina esse prêmio. Quantas pessoas a gente vai chegar no céu e vai ver lá, e vai ver: caramba, eu soltei aquela pequena palavra, eu deixei Deus usar. Então, amados, a porta do inferno, ela é larga, o caminho é largo, caminho espaçoso, falso, fácil. Comece a entender o endereço do inferno. Jesus disse: muitos entrarão por lá. O caminho é atrativo, o caminho tem muitas atrações, muitos prazeres, muitas coisas que conduzem a pessoa ali, porque ele é atrativo, ele chama a atenção, é fácil, a carne quer, a carne deseja isso. Está entendendo? Está entendendo o que a palavra fala? Olha só, o que Provérbios 14, versículo 10, ele fala também, que o caminho do inferno parece direito aos nossos olhos. Olha, há caminhos que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Satanás é um grande enganador. Satanás, ele coloca algumas mentiras. Primeira mentira que ele coloca, abre aí para mim, Romanos 3, versículo 23. O homem tenta negar que é pecador. Olha o que está escrito: é a palavra do Senhor, é o que Deus fala. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uma mentira do diabo é falar que o pecado não existe, que o pecado não tem nada a ver, que não há separação, que isso, Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é amoroso. Isso foi que inventaram para atrair você para um lugar como esse. Isso é uma enganação. Satanás, ele tem enganado muitas pessoas dessa forma, fazendo com que acredite que não há uma separação entre nós e Deus. O pecado nos separa, porque todos nós pecamos. Não há um justo, não há um justo sequer, segundo a palavra. Olha outra mentira do inferno, Lucas, capítulo 16, 31, ele vai narrar uma história. Eu quero me aprender agora, nesse momento, a essa história. Te peço que você tenha um pouquinho de paciência comigo.
eu estou um pouco assim, nervoso, porque é uma palavra poderosa, ela mexeu comigo, eu vivi algumas coisas nesses dias, ali Satanás tentando atrapalhar, mas eu recebo a vitória em nome de Jesus. Olha o que Lucas está falando, essa palavra foi Jesus falando, mostrando essa palavra. Havia um homem que era rico, que se vestia de púrpura e de linho, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. E os olhos para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu as coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês há um grande abismo. Fala comigo. Entre o céu e o inferno há um grande abismo. Eita! Oh Jesus, tenha misericórdia. De forma que os que desejavam passar do nosso lado para o seu lado, e para o nosso lado, não consegue, não podia ir nem do céu para o inferno, nem do inferno para o céu. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai Abraão, manda Lázaro ir à casa do meu pai. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que eles o ouçam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que eu ressuscitasse alguém dentre os mortos. Sabe o que eu vejo aqui? Primeiro, um grande engano de Satanás, no versículo 31, mostrando ali algumas pessoas acreditando na reencarnação. A Bíblia é bem clara que mostra que isso não é possível, que isso não existe. Pessoas estão sendo enganadas por Satanás, acreditando na reencarnação, que um dia vão morrer e vão se reencarnar em outro corpo, em outro ser. É uma grande mentira de Satanás. Esse texto aqui de Lucas 16, capítulo 31, não está dizendo isso, está falando que, ao contrário, que é impossível que isso aconteça. Outra mentira de Satanás, no versículo 26, algumas pessoas creem no purgatório. Algumas religiões acreditam que haverá um purgatório, e ali no purgatório a pessoa vai ter a segunda chance, depois que morre. A palavra fala que depois da morte segue o seu juízo. Amém? Outra mentira de Satanás, no versículo 23, que a morte é apenas o sono da alma. Não. Quando nós morrermos, seja no céu, seja para o inferno, ali viveremos eternamente. A Bíblia fala que no grande dia do Senhor, quando nós daqui a pouco estivermos aqui, nós que somos salvos em Cristo Jesus, Ele vai ressuscitar aqueles que morreram, amém? Morreram em Cristo, a primeira ressurreição, vão ressuscitar, e nós também vamos para Ele, com um corpo, mas não da vergonha, com um corpo glorificado, amém? Você não vai mais sentir dor, amém? Você não vai mais sentir cansado, você não vai mais chorar, não haverá lágrimas. É isso que a palavra fala. Mas também, aqueles que morreram sem Cristo e hoje estão no inferno, haverá um grande dia que os seus corpos serão ressuscitados. O corpo da vergonha do pecado será ressuscitado
para o tormento eterno. Preste atenção no que eu estou te dizendo nessa hora. Satanás, ele tenta enganar falando que Deus é bom demais para punir. Satanás, ele tenta distrair as pessoas andando tão ocupadas que não tem tempo para pensar sobre o seu destino eterno. As pessoas andam tão ocupadas e ficam deixando para amanhã, para depois, para pensar algo que é muito sério. Ontem eu estava ali socorrendo alguém e ali eu vi várias pessoas que foi um triste. Estava andando de moto, uma bateu de frente com a outra. Estava jogando bola, quebrou ali a perna. Estava trabalhando, cortou os dedos. Eu vi várias cenas ali que não eram de morte, mas também ali naquele lugar tinham cenas de morte. Foi um triste. Essa semana, na sexta-feira, eu vi Deus me livrando. Eu trabalho na construção civil, né, e tem máquinas pesadas. Eu estava com o rádio, falando no rádio, sempre sou atento. Um segundo, o rapaz da máquina ficou desatento, deu uma ré, deu uma pancada, eu caí, mas só que no mesmo instante que ele deu a ré, ele foi para frente. Ele, tipo assim, ele me derrubou e nem viu que me derrubou, mas se ele continuasse, ele passava por cima de mim. É muito rápido, é muito rápido. A nossa vida aqui é muito rápido. Ninguém sabe o dia do nosso juízo. Ninguém, não tem? A Bíblia fala que nós não sabemos. Amém? Então, a importância dessa palavra é para que eu e você se prepare, para que ande no caminho eterno, no caminho apertadinho, estreito, para que nós possamos viver a nossa eternidade com o Senhor Jesus. Amém? Imagina você chegar no céu e ver aqueles que já morreram em Cristo. Imagina você chegar lá no céu e poder ver tudo aquilo que Deus está preparando para a gente. Amém? É algo lindo, algo tremendo. A nossa mente não para pensar às vezes. Às vezes somos movidos por essa terra. E uma grande verdade sobre o inferno. No mesmo capítulo aqui, no versículo 22, vai mostrar que é um lugar de tormento, um lugar de dor. No versículo 23, vai mostrar que é um lugar que as pessoas que estão lá no inferno vão ver o gozo do céu, a alegria do céu. No versículo 24 e 25, vai mostrar que no inferno não há consolação, há apenas juízo. No versículo 26, não tem como fugir de lá, há um abismo. No versículo 27 e 28, é um lugar de lembranças. Ele vai lembrar ali das oportunidades que teve e desperdiçou. Nessa manhã o Senhor nos dá uma oportunidade de nos achegar a Ele. Olha só o que a palavra também fala. No versículo 28 e 30, não tem como ajudar ninguém. Ele pede para ajudar a família, não tem como. A nossa ajuda é agora aqui, nos movendo para aquilo que é eterno. Hoje é a oportunidade de você falar de Jesus para alguém. Hoje é a oportunidade de você dar um testemunho da verdade para alguém. Amém, irmão? Hoje é dia do Senhor te usar na tua casa, para os teus filhos, para o teu vizinho, seja para quem for. Hoje é o dia da oportunidade para todas essas pessoas. Hoje você que está nos ouvindo aqui desse outro lado, é a oportunidade de você se chegar até Ele. Olha só, outra coisa que eu queria falar. O abismo, ele foi fixado. Os limites já foram estabelecidos. Deus já estabeleceu, já fixou. Só há dois caminhos. E olha aqui que está aqui para a gente pensar um pouco. Romanos 3, versículo 23. Como não ir para o endereço do inferno? Romanos capítulo 3, versículo 23 vai começar a mostrar para nós. Eu não falei aqui porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Primeira coisa que você vai precisar fazer, você reconhecer que é pecador, reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus erros, reconhecer nessa manhã que você anda separado do Senhor. Primeira coisa que você precisa fazer, para que você não vá para esse endereço do inferno. Segunda coisa, em Atos capítulo 4, versículo 2, olha o que está escrito em Atos: não há salvação em nenhum outro, pois
debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você pode aplaudir por isso? O nome de Jesus, Ele nos salva da morte e do inferno pelo seu sacrifício eterno. Aleluia! Não há salvação, não há. Satanás, ele engana as pessoas, mostrando falsos caminhos. A religião tem enganado as pessoas, e a palavra mostra que não há salvação a não ser em Jesus. Olha aqui que João 14, versículo 4 fala: e respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus afirma que Ele é o caminho, não há outro meio de ir ao Pai a não ser por Ele. Amém? É o vivo caminho, o caminho que nos traz esperança. É apertado, é estreito, mas Ele está ali do teu lado, te dando força para vencer a cada dia. Amém? O Senhor fala que o Espírito dEle, quando Ele foi para o Pai, Ele deixaria conosco e estaria conosco todos os dias da nossa vida aqui nessa terra. Amém? Amém? Você tem o Espírito Santo para te ajudar nas suas fraquezas. É lindo isso, a obra é completa. Você tem o Espírito Santo para completar e testificar a obra do Pai e a obra do Filho na tua vida. É lindo, é perfeito. Olha o que João 5,24 fala. Eita, eu lhes asseguro. Quem está segurando para a gente? Jesus está nos dando segurança. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que o nome do Senhor seja glorificado. Nós cremos no nome de Jesus, irmãos. Nós cremos, nós confiamos no seu nome. Então nós temos que estar sensíveis a Ele. Amém? Ele a todo tempo está falando conosco. A sua palavra, ela se torna viva em nós por causa do Espírito que nos revela. Amém? Se não é só conhecimento, se não é só entendimento, mas quando a gente lê a palavra e o Espírito, ele traz a vida e a gente lembra que Ele está conosco, isso é diferente. Preste atenção também o que está escrito em Romanos 10, 9 e 10. Isso daqui é para você saber como não ir para o inferno. Eu estou falando isso agora aqui nessa manhã. Olha aqui que Romanos 10, 9 e 11 fala: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confesse nessa manhã na sua casa que Jesus Cristo é o Senhor, que não há outro Deus além dele. Você será salvo, porque assim diz a palavra do Senhor. Você precisa crer e você precisa confessar. Você precisa crer que só através dele você será salvo, e você precisa confessá-lo diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E olha só: pois com o coração se crê para a justiça. Você está crendo com o teu coração para que você possa ser justificado por Ele, e com a sua boca você está confessando para que você seja salvo por Ele. Amém? Você confessa, você é justificado. Você crê, você é justificado. E a palavra fala que a nossa confissão é para a nossa salvação, como diz a Escritura: todo o que nele confia. O que está escrito aqui, irmãos? O que todo que nele confia jamais será envergonhado. Sabe por que Satanás abala a tua fé? Sabe por que ele tenta mexer contigo com as circunstâncias? Porque se você perder a confiança nele, você vai começar a se desviar do caminho que é apertado, estreito, e vai querer voltar para trás, e já era. Satanás é enganoso. A palavra fala aqui que todo aquele que crê nele, que confessa nele, tem que confiar e jamais será envergonhado. É o motivo de você glorificar a Deus por isso. Jamais será envergonhado. Amém? Eu queria já chegar ao final dessa palavra. Eu nem sei se eu passei da hora. Os irmãos não botaram o relógio ali, a culpa é deles. Não bota não, irmão, para vocês ficarem com a culpa. Eu vou enganar vocês, falar que está acabando, mas está acabando já, tá bom, irmãos? Não vou demorar não. Pode ir? Ih, pastor, não faz isso não. Vamos lá. Eita glória. Isaías 55, versículo 6 e 7.
Preste atenção comigo, irmãos. Portanto, todo aquele que está fora de Cristo, desperte para a fúria vindoura. Olha o que está escrito em Isaías 55, versículos 6 e 7. Busquem o Senhor, enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará. Ele é bom e Ele é grato. Amados, essa palavra é para você que está se desviando do caminho do Senhor. Volte para o Senhor nessa manhã. Volte. Se você estava indo para o caminho errado, volte. Você que está na sua casa, se está indo para um caminho que é engano, que é falso, talvez você esteja mergulhado nas drogas, talvez você esteja mergulhado na prostituição, talvez você esteja mergulhado em falar mal dos outros. Pastor, o que você está falando? A Bíblia fala que aquele que fala mal do seu irmão é comparado como homicida. Pastor, está escrito lá. Irmãos, a palavra, ela é justa para nos santificar, para nos mostrar que existe um novo caminho. Quando você fala mal do irmão, sabe que você está falando mal da obra que Jesus começou na vida do teu irmão. É muito sério isso. Quando você fala mal de alguém, você está falando da obra que Jesus começou lá no Calvário, na vida daquela pessoa. Ela tem erro igual você, igual eu. Às vezes o dela é mais gritante, incomoda mais, mas a Bíblia fala que quando nós vemos erros no nosso irmão, que devemos orar, que devemos nos colocar como um canal de Deus na vida dele, e não sermos julgadores. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas eu queria falar isso nessa manhã, porque o Senhor, Ele está olhando para nós e está falando: busque-me, busque-me, enquanto nós temos a oportunidade. Nessa manhã é uma manhã de oportunidade, nessa hora, nesse dia, é um dia de oportunidade. E está falando ainda para você clamar, porque Ele está perto. Sabe aonde Deus está? Quem sabe aqui? Fala para mim onde Deus está agora. Onde Deus está? Ele está aqui do nosso lado, pertinho, através da ação do seu Espírito, do Espírito Santo. Ele não fala que está perto. O Espírito Santo, Ele está perto para convencer, mas quando Ele convence, Ele está dentro. Aleluia! Ele está dentro de você para te convencer, e Ele está perto para trazer à luz a palavra. Amém? É lindo isso, é perfeita essa obra. Olha só, o que está escrito em Isaías 33, 12 e 14. Desvie-se do endereço do inferno. Olha o que está escrito. Eita, os povos serão queimados, como se faz com o cal, como espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Quem está afastado, se atente que um dia terá um grande dia de juízo. Você que está perto, atente-se e reconheça o poder dele em você. Amém? O poder de Deus está em você através do Espírito Santo. Você é poderoso para vencer a pornografia. Você é poderoso para vencer o adultério, a fornicação. Você é poderoso não em você, mas por causa do Espírito de Deus em você. Amém? Nós podemos combater a todo pecado. Como? O pecado, ele nos faz a distância entre nós e Deus. Ele nos afasta daquilo que é um propósito eterno. Então vocês, como diz a palavra, se vocês prestarem muita atenção nessa palavra, reconheçam o meu poder. Reconheça que Ele é poderoso para mudar a tua forma de pensar, a tua forma de agir, a tua forma de conduzir. Ele é poderoso para isso. A palavra ela mente. A palavra ela mente. A palavra não é verdade de Deus. Deus não está falando que Ele é poderoso para transformar a sua mente, seu coração, fazer com que o teu corpo aqui nessa terra venha desfrutar da presença do Espírito Santo, venha glorificar com a forma de falar, com a forma de pensar. Ontem, quando eu estava no hospital, tinha um novo convertido, um enfermeiro, um maqueiro. Aí quando meu pai, eu falei, não queria falar, meu pai desmaiou lá por causa do sangue. Pai, desculpa aí, foi mal, escapou, em casa a gente conversa. Aí o enfermeiro começou a interceder pelo meu pai. Aí eu vi aquilo, eu também estava orando, pedindo ao Senhor para entrar naquele negócio.
Aí, quando saiu, né, o enfermeiro estava lá fora, eu cheguei para ele: cara, continua assim, continua Deus te usando. Deus está usando cada enfermeiro aqui nesse lugar, cada médico, cada um que está fazendo a faxina. Aí eu perguntei para ele, né, se ele já tinha entregue a vida para Jesus. Ele falou que tinha pouco tempo que tinha entregue, e ele ali começou a entender o que Deus fez. E eu vi quando eu saí, ele fazendo e orando por todas as pessoas que estavam ali. Há um propósito de Deus nos salvar. Deus quer nos usar. Se você é um pedreiro, Deus vai te usar lá na construção. Se você é alguém que trabalha na saúde, Deus vai te usar. Se você trabalha no mercado, Deus vai te usar. Seja qual for a atividade que Deus te colocou, Deus vai te usar. Deus quer te usar, porque a obra dele é completa na tua vida, para que seja completa em outra. Olha só o que a palavra também fala: tenha-se como certeza o grande dia, o grande trono branco. Apocalipse 20:11. Depois vi um trono branco, aquele que nele estava assentado. A terra fugiram da sua presença e não encontraram para lugar a ele. O que eu vejo aqui? Nós que estamos salvos em Cristo Jesus, nós estaremos com ele. E aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus ou se desviaram, a Bíblia fala bem clara, o texto que falou: apertado é o caminho. Muitas pessoas têm se desviado desse apertado caminho. Haverá um dia de juízo, mas nessa manhã é um dia de glória, porque eu tenho uma convicção do que eu falo. Eu sinto em meu espírito que o Espírito ministra, que há uma expectativa nos céus. Eu imagino agora, pastor, os céus, os anjos do Senhor. Toda vez que um pecador está diante da poderosa palavra dele, há uma expectativa, porque a Bíblia fala que quando alguém se arrepende do seu mau caminho, há o que no céu, irmão? Há uma grande festa. Se você nessa hora não entregou Jesus à sua vida, não confessou, não creu, e você quer fazer isso, tem uma oportunidade aí através desse vídeo, tem um campo ali para você confessar e crer. Alguém vai orar com você aqui nesse lugar. Se tem alguém nessa manhã que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você quer fazer isso, eu quero convidar a igreja para fechar os olhos nessa hora. Se há alguém aqui que não entregou a vida para Jesus e quer fazer isso nessa hora, eu não vou falar para você levantar a mão, não. Eu vou falar para você vir com toda a coragem e ousadia aqui nesse altar, porque a gente quer orar diante dos homens, declarando que Jesus é suficiente na sua vida. Se há alguém aqui nesse lugar, eu não sei se tem alguém que não recebeu Jesus e quer receber Jesus nessa manhã, vem até aqui na frente. Se há alguém que está afastado do caminho do Senhor, alguém que está dentro da igreja afastado do caminho do Senhor, às vezes acontece, alguém afastado porque não está dando lugar ao Senhor e quer reconciliar-se com a intimidade com o Senhor, quer ter mais intimidade e quer fazer isso aonde você está aí, na sua casa, no seu lugar, só se ajoelha, ninguém vai olhar para você não, e fala: Deus, eu quero mudar isso, eu quero continuar nesse caminho apertado, eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. O endereço final do inferno, sabe qual é, irmãos? Sabe qual é o endereço do inferno? Para que você saiba, é o final de uma vida sem Jesus Cristo. Nessa manhã eu te mostrei o endereço do inferno. O endereço do inferno é o final de uma vida sem Cristo. Há uma frase que chamou a minha atenção, do pastor Josué Gonçalves essa semana. A frase que Deus falou ao coração dele foi a seguinte: fazer a escolha certa sempre exige sacrifício, renúncia e convicção daquilo que se quer. Você precisa ter convicção daquilo que você quer para a sua vida. Se ao longo da tua caminhada cristã você perdeu a certeza da salvação, queria que nessa hora você confessasse Jesus: Senhor, eu perdi, hoje se eu morrer, eu estou na igreja já há X anos, eu perdi essa certeza, eu perdi essa convicção, eu quero agora nessa manhã, Senhor, restaurar essa convicção, porque eu creio que Tu és suficiente na minha vida. Se você quer fazer isso também no teu lugar aí, você faça. Senhor, eu quero fazer isso, eu perdi, eu fui enganado no caminho, Satanás me enganou, ele é um grande enganador. E a frase também fala: quem sempre escolhe o caminho mais fácil
pode sofrer prejuízos irreparáveis. A palavra de Deus foi pregada nessa manhã. Se você quer responder para o Senhor algo, entregando a sua vida para Jesus, reafirmando a tua convicção de eternidade em Jesus, você nessa manhã, enquanto essa canção canta, você responda para Deus que você não quer ir para o inferno, que é um endereço de uma vida que termina sem Deus. Você responde isso para Ele.